Olá você, meu querido ouvinte que está aqui prestigiando esse humilde canal. Nos últimos dias eu vinha refletindo a respeito do que dá poder militar a um país. Por que alguns países são grandes potências militares e não apenas são capazes de se defender, mas são capazes de atacar outros países, muitas vezes em regiões distantes do globo, enquanto outros países mal têm condições de defender seu próprio território. Então, eu resolvi elaborar uma lista, listando quais são os principais recursos que dão poder, tanto potencial quanto efetivo, a um país do ponto de vista militar. Essa lista se baseia, na minha opinião, muito embora eu leia sobre história militar durante quase toda a minha vida, e certamente esse conhecimento me ajuda, mas é basicamente minha visão a respeito do assunto, e eu vou pensar em potências militares apenas num contexto pós-revolução industrial e apenas num contexto de guerra convencional. Eu não estou incluindo nessa lista capacidade nuclear ou armas biológicas. Primeiro, o país precisa de uma grande capacidade industrial. Uma indústria que não seja apenas capaz de produzir em quantidade, mas também em qualidade, para poder desenhar e construir todo tipo de máquina, armamento ou suprimento que o exército precise. Aí a gente tem produção de combustível, produção de munição, até a construção das armas e dos veículos que os militares vão utilizar. O país precisa ser capaz de fazer tudo isso dentro do seu território. Se ele depende de fornecedores externos, ele está numa posição de vulnerabilidade. É necessário que a nação possua autossuficiência alimentar e mineral. Ou seja, ela precisa ser capaz de suprir para sua população e para as suas tropas alimentos o suficiente e precisa ser capaz de suprir sua indústria com matérias-primas, mesmo em uma situação de conflito, mesmo estando em guerra. É necessário capacidade demográfica, ou seja, ter uma população grande formada por pessoas jovens e saudáveis, para que seja possível achar pessoas para servir nas Forças Armadas sem que isso afete em demasiado a capacidade produtiva do país. É necessário capacidade de organização a nível estatal. É necessário um Estado que não seja excessivamente corrupto e que seja eficiente e capaz de coordenar o esforço de guerra. O país precisa ter acesso facilitado ao oceano, se ele pretender ser uma potência em escala global. A única forma de alcançar todas as partes do globo e transportar até lá grandes quantidades de tropas, equipamentos e suprimentos é através dos oceanos. E é necessário uma população ideologicamente alinhada com a ideia de que ir à guerra é necessário. Se não houver uma ampla colaboração da sociedade civil, todo esforço de guerra fica comprometido. Existem dois tipos de poder bélico: aquele que está imediatamente disponível, ou seja, que pode ser utilizado e está à disposição para ser colocado no campo de batalha em no máximo 6 meses, e o poder potencial ou dormente, que é a capacidade que um país tem de mobilizar efetivos e meios militares, mas que não necessariamente está sendo usada para isso. Ou seja, o país tem os recursos, mas eles não estão naquele momento sendo empregados nas Forças Armadas, mas podem ser se necessário. Todos os países minimamente relevantes do ponto de vista geopolítico possuem forças armadas, ou pelo menos forças de autodefesa, o que não é exatamente a mesma coisa. No entanto, nenhum país coloca toda a sua capacidade potencial investida em suas forças armadas, mesmo em tempos de guerra. Os países só colocam 100% das suas energias no seu exército, nas suas forças militares, em situações extremas, em uma guerra em que eles acreditam que a sobrevivência deles está em jogo. Por isso, todo país, minimamente relevante geopoliticamente,
Já que existem países que de fato não têm forças de defesa, mas são países minúsculos, todos eles possuem ao mesmo tempo capacidade militar disponível e potencial. Eu listei 6 recursos essenciais para o país. Eu devia ter numerado eles um por um, mas eu esqueci. Me desculpem. Mas eu não vou refazer porque eu acho que a locução ficou muito boa. Eu não vou deixar do jeito que está. Mas são 6. Eu acho que, olhando para um país e prestando atenção se ele tem acesso a esses 6 recursos que eu listei, é possível estimar a real capacidade militar de um país. O Japão, por exemplo, à primeira vista, parece ter o potencial para ser uma grande potência militar. Mas o Japão possui 2 grandes desvantagens. A primeira delas é demográfica. A população japonesa atualmente é muito idosa. E tem poucos jovens, tem pouca gente nascendo e muita gente vivendo até uma idade avançada. O segundo problema é geográfico. O Japão é desprovido de recursos minerais e também de terras férteis. Existem poucas terras cultiváveis no Japão e existem poucos recursos minerais, principalmente recursos fósseis, como petróleo e carvão. Por isso o Japão é dependente de alimentos que vêm de fora para alimentar a sua população e é dependente de eletricidade que vem de fora, porque o Japão não tem recursos na forma de petróleo e nem de carvão para gerar eletricidade para o próprio país. E as usinas nucleares não suprem completamente a necessidade do Japão de energia. E o urânio que o Japão utiliza nas suas usinas não é minerado no próprio país. E os veículos não funcionam à base de eletricidade, eles precisam de combustível, então ainda que ele fosse autossuficiente em termos de energia elétrica, ele ainda precisaria de petróleo para seus veículos. Ou seja, é um país que está numa situação, na realidade, bastante vulnerável. Em caso de guerra prolongada, seria só cortar o contato marítimo do Japão com outras partes do mundo, fazer um bloqueio naval, utilizando submarinos, por exemplo, e a economia japonesa entra em colapso. A Rússia, por outro lado, tem problemas bem diferentes. Lá sobra recurso natural, sobra terra fértil. A Rússia tem muita terra fértil, muita terra boa para a agricultura, ao contrário do senso comum de muitos de nós aqui no Brasil. Não é uma região inóspita para a produção de alimento. Tem tudo quanto é recurso mineral e fóssil que você puder imaginar em grande quantidade, mas tem instituições muito corruptas e muito ineficientes. E uma indústria que é insuficientemente desenvolvida. A indústria bélica russa tem dificuldade para produzir equipamentos tão bons quanto os equipamentos produzidos no Ocidente. E a Rússia tem uma carência muito grande de outras indústrias, para além da indústria bélica. Já isso é uma desvantagem, porque em caso de guerra, fábricas que não são destinadas para a produção de armamento são convertidas para essa função. Então, ter muitas indústrias de todo tipo é como se fosse um potencial industrial de reserva, que pode ser convertido para a produção de armamento e de suprimentos, caso necessário. A Rússia não tem uma indústria desenvolvida como a da Alemanha, por exemplo. Mas você, meu ouvinte, que está ouvindo esse vídeo, já que não tem imagem, só é basicamente a minha locução. Mas você acha que esses critérios que eu criei para medir a capacidade militar potencial de um país fazem sentido? Ou você acha que eu viajei? E para você, qual o país que tem a maior capacidade militar potencial? Não necessariamente que ele esteja utilizando essa capacidade no momento, mas o país que tem maior potencial de ser uma potência militar. Alguém buzinou exatamente na hora que eu estava falando. Isso deve ter sido captado no áudio. Dê um like nesse vídeo, dê um joinha, dê um gostei. Mostre para o YouTube que você gostou do vídeo. Se não gostou, não tem problema, mas dá joinha mesmo assim, seja camarada comigo. Se inscreva no canal se você quiser ouvir mais sobre
essas minhas reflexões. E compartilhe as suas ideias, deixe um comentário, fale o que você achou sobre o vídeo, se achou bom, se achou uma porcaria, se acha que o que eu falei faz sentido. Participe de alguma forma. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.